Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês o terceiro livro, a terceira história da série da Julia Quinn, que é Antes dos Bridgertons havia os Roscombe's. Bora lá? Então hoje, como dica de leitura aqui nesse canal, venho trazer para vocês o terceiro livro dessa série que, gente, estou simplesmente adorando. Então hoje nós vamos conhecer a história Um Cavaleiro a Bordo, dentro de 287 páginas, e vem contar a história do terceiro irmão, que é o Wendell. Bom, o primeiro irmão que nós ficamos sabendo quem era, sabendo um pouco mais da história dele, foi em Uma Dama Fora dos Padrões, que vem contar a história do George, que é o primogênito, que tem que ser ali o sucessor do pai como um visconde, né? Agora, no segundo livro, que foi O Marido de Faz de Conta, nós viemos conhecer a história do Edward, que também tem ali a sua vida no exército, aonde ele vive várias aventuras. E agora nós vamos conhecer a história do terceiro irmão, que é um cavaleiro a bordo, que é sobre o Andrew. O Andrew, ele foi para a marinha, ele serve o seu país trabalhando ali na marinha. E todos eles, né, têm ali sua alma gêmea, todos eles têm as suas aventuras amorosas. Com o Andrew não será diferente. O Andrew, gente, ele está no momento que ele está sendo o capitão de um navio pirata. Sim, ele é um pirata. Aí eu fico me perguntando, aquela história de marinha que a gente viu lá no primeiro ou no segundo livro, era fachada? Ele nunca foi marinheiro realmente servindo o seu país? Será que desde o começo ele era sim um transgressor? Fiquei intrigada, nossa, eu cheguei a ficar pirada, porque eu falei, não, eu não acredito que ele possa ter mentido dessa forma para todo mundo. E aí a gente vai ver que ele é um rapaz, apesar de novo, ele tem ali a sua tripulação muito fiel. Ele trata eles muito bem, mas também rígido ao mesmo tempo. O caminho dele se cruza com uma moça da alta sociedade, que é a Poppy, porque ela também, gente, pela sua época, né, que é 1700 e alguma coisa, ela acaba sendo um pouquinho mais à sua frente, ela acaba sendo um pouquinho mais aquela uma que gosta de fazer o que der na telha. Ela é aquela uma aventureira, então ela acaba saindo para dar um passeio e acaba se embrenhando dentro de uma caverna, no qual a curiosidade fala mais alto para saber o que acontece lá dentro, o que tem guardado lá dentro. E assim ela se depara com dois homens que estão ali discutindo, que estão ali meio nervosos, porque eles têm que zarpar logo em seguida, mas ela é descoberta. E assim eles não podem deixá-la lá, porque sabem que o capitão não vai aceitar isso, então eles acabam fazendo o quê? Levando ela para o navio. Esse navio está zarpando para Portugal. E isso vai levar em torno de 5 ou 6 dias. E ela, gente, é a única mulher dentro desse navio. Lembrando que nessa época, quando se tinha uma mulher a bordo de um navio, principalmente um navio só de homens, era considerado mau agouro. Era considerado que tudo daria errado porque a mulher tinha uma mulher a bordo. E por isso ela ficou o tempo todo na cabine. Mas o período que ela ficou só na cabine não é só por conta disso, mas também porque Andrew, que é o nosso protagonista da vez, ele acaba vendo que se ela ficar andando pelo convés por 5 ou 6 dias, aonde só tem homens, ele sabe que não vai prestar. Então ele tem que, do jeito que ele pegou ela donzela, tem que devolver ela donzela também. Ela tem algo assim muito interessante, porque ela faz parte da família Bridgerton. Gente, ela é prima da Billy, ela é prima da esposa do primeiro filho, do George. E quem se lembra, quem assistiu aqui os vídeos, ou quem leu a história, né, a série, vai se lembrar que a Billy é aquela uma amiga íntima, fiel do Andrew, e que os dois é aquele um que parece irmãos mesmo, onde um provoca o outro, onde um sempre está ali cutucando o outro. Já a Pop, gente, eu não gostei muito do nome dela, não sei, né? Ah, não sei. Uma chama Sibila, a outra chama Cecília, né? E aí vem uma Pop, não gostei muito, mas vamos como Pop mesmo. Ela também
também tem a língua muito afiada, ela gosta de falar o que pensa. E ela é uma mulher curiosa, muito curiosa para o seu tempo. Lembrando que naquela época as mulheres tinham que falar somente o que fosse interessante. E esse negócio de querer saber as coisas não era nada interessante, não era nada sexy. Por isso que ela ficava solteira, porque nem todos os homens aceitavam muito bem o jeito dela. Eles começam sim ali com o pé esquerdo, né, os dois pés esquerdos, porque eles se desafiam muito. Ela fica sempre perguntando as coisas, querendo saber sobre ele. Ele fica gelado, ele fica tenso quando descobre o sobrenome dela, porque ele falou, puta que pariu, né? Tinha que ser justamente desse lado que ela vem, tinha que ser justamente dessa família que ela pertence, porque algumas coisas que ele faz ali é segredo para a família. E ele sabe que se ele contar além da conta, ela vai descobrir quem é ele. E nesses 5, 6 dias, gente, eles vivem super assim, um discutindo com o outro, fica um querendo desafiar o outro, como ele e a Bibi fazia. E é muito divertido. O que eu não gostei muito nessa história aqui, que tem muito pensamento, sabe? Tem muito se perder em pensamentos. Ela, mesmo estando ali na presença dele, estando com ele, ela viaja em pensamento, ele também faz a mesma coisa, e isso me incomoda um pouquinho. Eu não sou muito fã disso, sabe? Eu gosto mesmo de diálogo. Aí esse negócio de ficar pensando, não gosto muito não. Mas não tirou assim o brilhantismo da história, teve muita coisa divertida, teve muito ali romance, porque a atração entre os dois é muito grande, é nítido assim a atração deles. Tem um menino a bordo de 13 anos que, por mais que ele tenha medo dessa senhorita, ele acaba fazendo uma amizade muito bacana com ela, ele acaba conversando com ela bastante. E o Andrew acaba dando para ela ali como um passatempo um quebra-cabeça, que naquela época não se chamava quebra-cabeça, né? E ela acaba montando aquilo ali e descobrindo várias coisas, porque é um mapa gigantesco de 500 e poucas peças. Então ela se diverte muito com aquilo ali. Ela, a primeira vez, até que ela demora um pouquinho, mas a segunda, gente, ela é super rápida para conseguir montar todas as peças. Durante os primeiros dias ele acaba dormindo na cabine com ela, primeiro por proteção, né? Que logo de cara você vê que não é nada de proteção, mas depois ele acaba se rendendo e dormindo com o outro capitão, né? O outro capitão não, com o outro que é também ali subordinado dele, mas é da alta patente, porque ele sabe que esse negócio de dormir no chão ao lado da cama de uma dama não vai prestar. Uma certa noite ele tira ela da cabine para levar ela para ver a estrela, então é o primeiro momento assim que eles têm um pouco mais de intimidade, onde ele acaba colocando a mão na cintura dela, onde ele acaba se aproximando, falando ao ouvido dela. E gente, diga-se de passagem que naquela época isso era o auge do sexy, né? Muito sexy, isso era o auge da paquera, isso era o auge do... Ai, gente, de como flertar. Então, assim, você vai lendo esses detalhes, você... Ai, gente, eu fiquei arrepiada. Ai, gente, ai, que lindo, ai, que romântico. E sim, eu gosto de uma boa sacanagem, gosto de uma boa sacanagem, mas esse jogo de sedução também me alegra muito. E a história, essas 3 histórias me prenderam muito por isso, por esse jogo de sedução, por aquele toque suave, de certa forma. Conta da perda do seu irmão, que ela sente muito, que ela amava muito, mas Andrew, ele conta o mínimo possível, porque ele não quer que ela descubra quem é ele. Chegando em Portugal, gente, começa aí uma aventura, porque ele vai fazer o que ele tem que fazer, ela fica presa dentro da cabine novamente. Lembrando, gente, que esses 5, 6 dias ela não tomou um banho. Ela tá com o mesmo vestido, porque afinal de contas ela foi sequestrada, né? Aí eu fico imaginando, caraca, 5, 6 dias dentro de um navio, usando a mesma roupa, deve estar uma situação meio crítica, né? Mas mesmo assim, ele acaba retornando após terminar os seus afazeres ali, que é muito importante, diga-se de passagem. Ele acaba tirando ela do navio para que eles possam passear um pouco, ele possa mostrar a ela Portugal, porque ela não conhece, e eles se divertem muito até que chegam numa taberna, onde eles estão comendo, e algo acontece no qual eles são sequestrados. Mas aí nessa vez os dois são sequestrados, gente, porque sabem quem é ele, né? E querem dinheiro e muito dinheiro. Eles são levados, eles ficam presos, o Enio consegue convencê-los de que ele pode conseguir muito dinheiro, mas para isso tem que soltar ela, para que ela leve a mensagem, para que ela consiga fazer com que as pessoas certas arrumem esse dinheiro. Mas na primeira noite que eles passam junto, primeira e única noite que eles passam junto, ali onde eles foram sequestrados, o negócio fica mais tenso.
Porque, gente, eles começam a conversar e ela começa a perceber assim que, cara, ela foi beijada por ele, porque lá no convés, onde estava vendo as estrelas, acabou dando um selinho, que para ela foi maravilhoso, mas depois ela acabou. E ela queria mais. E ela ficou pensando, se eu vou morrer, por que, que eu não posso dar um beijo de verdade? E ali, entre conversas, entre farpas, entre acusações, entre muita coisa, porque os dois é dessa forma, eles acabam sim tendo o primeiro beijo, que foi assim, maravilhoso. Mas como ela diz, é o segundo beijo, né? O primeiro mais intenso, mas foi o segundo beijo, porque ela conta o selinho como um beijo. E cara, ai, é muito bom, né? Porque você fica vendo o jeito que ele se aproxima dela, o jeito que ele toca ela, o jeito que ele começa a tirar a roupa dela. Gente, é muito sensual, é muito romântico, é muito prazer em ler esse tipo de cena. E aí eles têm sim um momento íntimo deles, porque não chegaram ao lábios de fato. Mas naquela época, um beijo, ele ver o seio de uma dama, já era mais do que íntimo, gente. Já era possível. Um beijo já era possível de casamento. Imagine então fazer o que ele fez com ela. E ali eles têm aquele momento lindo, maravilhoso, que eu mega adorei. Eu reli, né, todos os detalhes novamente. E aí, após isso, no dia seguinte, de madrugadinha, eles conseguem que ela seja liberta. Ela vai até onde ele falou para ela ir, ela dá o recado que ela tinha que dar, mas ela é colocada no próximo navio para a Inglaterra. Ela não fica lá e o coração dela fica disparado, porque, gente, ela quer esse homem, né? Ela quer saber mais sobre ele. E não tem como ela saber, porque o nome dele, Andrew James, é muito comum. Andrew é comum, James é um sobrenome comum. E ela não sabe como vai encontrar esse homem. Ela acaba retornando para a família dela, a Bridgerton, que é a prima, aonde ali tem a Billy, né, que é a sua melhor amiga, e ela acaba indo jantar na casa dos hóspedes. Tá animada? Nem um pouco. Porque o que ela quer é encontrar o seu amado, mas ela não tem por onde procurar. E ela sabe que ela não pode sair perguntando sobre ele, porque afinal de contas ela é uma dama. Chegando lá, ela acaba presenciando ali a família toda reunida, toda feliz. Eles acabam apresentando o Nicholas, que é o irmão mais caçula, o irmão caçula, mais caçula é ótimo, né? O irmão caçula, só que falam que ela vai conhecer o outro irmão também, que é o irmão que acabou de chegar de viagem. Gente, a hora que ela vê, porque ele não vê ela diretamente, e ela o vê primeiro, ela fica em pânico, porque ela vê que ele é o Andrew James dela. Ela acaba ficando pálida, ela acaba derrubando o vinho nela, e aí a Billy acaba levando ela para dar uma ajeitada. Quando ela retorna, já estão todos sentados à mesa e ela acaba sentando do lado dele, gente. Mas é muita pressão, é muita coisa. Porque os dois agem como se conhecessem. Porque como que ela vai contar que ela esteve no navio? A história que ela contou para estar ali foi uma história bem mirabolante. E todo mundo acreditou, fingiu acreditar? Não sei. Mas ela conseguiu se safar. Mas, estando ali ao lado dele, o coração pulsando, o coração, gente do céu, o coração a mil. O irmão dele, todo galanteador pra cima dela. E ele tendo que se segurar para não voar no pescoço do irmão, é muito hilário. Até que chega um momento que ele faz um comentário com ela e ela acaba não aguentando, acaba se levantando, gritando e saindo correndo. Claro que ele vai atrás dela, eles ali conversam, mas quando ele se aproxima dela, antes de falar qualquer outra coisa, ele fala, preciso beijá-la, e ali eles se beijam, assim, loucamente. Aquele beijo de, estava morrendo de saudade de você. Que a família percebeu que tinha algo estranho naquilo ali. O Nicholas conseguiu segurar eles um tempo que só pelo olhar do Andrew para o Nicholas, ele percebeu que ele tinha que segurar a família, porque os dois se conheciam e tinham alguma coisa a resolver. Mas quando a família adentrou, ele já estava longe dela, e ali tiveram que contar tudo. Mas claro que ele quis se casar com ela desde o primeiro momento, né? Desde o momento que eles estavam naquela cabine, ele via ela como a sua futura esposa. Gente, então assim, é muito bonita a história mesmo. E como os outros também, ele acabou não aguardando o momento do casamento, porque naquela mesma noite, por conta da chuva forte lá fora, eles acabaram ficando todos ali. Então a família Bridgerton não voltou para a sua casa, para a sua mansão, acabaram dormindo ali. E o Andrew, óbvio, que teve que fazer uma visita para a sua amada que estava
no mesmo corredor. E ali sim aconteceu. E ali sim eles se entregaram ao prazer. Porque já iam casar mesmo, então não tem problema, né, gente? Se entregar às tentações da carne. E ele não deixou a desejar, como os outros dois também não fizeram. Foi super romântico, foi super bonitinho. Ela, claro que ela foi comer assustada com tudo que ela viu, mas ela se portou muito bem, obrigada. Então, esse terceiro aqui, a única coisa que eu realmente não fui muito fã foi esse negócio de se perder em pensamento, mas a história como um todo foi muito bacana, a relação entre os dois foi muito bacana, a forma que conversavam, a forma que se olhavam, a forma que descobriram o prazer, que descobriram a paixão. Então, é uma série que realmente, assim, me conquistou. Eu sei que parece que tem mais um, que é o quarto, que eu acredito que possa ser a história do Nicholas, né? Que é o último irmão, e que logo que eu puder eu vou estar adquirindo, lendo e trazendo para vocês. Mas então eu deixo para vocês Uma Dama Fora dos Padrões, que é o primeiro, O Marido de Faz de Contas, que é o segundo, o terceiro, que é Um Cavaleiro a Bordo, e o quarto, que eu fico na expectativa que seja tão bom como esses três. Agradeço muito pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima!